eu consegui fazer esse diagnóstico com a sonda endocavitária, mas não é que eu coloquei, não era mulher e eu fiz um exame vaginal, não. Eu coloquei a sonda endocavitária no local da dor, porque como estava a meia distância, era um paciente meio gordinho, eu trabalhei com a frequência da sonda. Então, esse é o corte transverso e esse é o longitudinal do apêndice, tá? Então, o que eu tenho que olhar? O que eu tenho que rastrear? Eu tenho que medir a espessura, que eu já sei que o normal é até 5. Observar a integridade da camada submucosa, que é essa camadinha aqui. Então, vamos lá. Lá fora eu tenho a serosa, eu tenho a muscular, eu tenho a submucosa e aqui é a mucosa. Então, veja que aqui, como eu estou usando uma sonda convexa, eu não estou nem conseguindo aquela estratificação de muscular da mucosa, não. Se resumiu a 4 camadas. A parte externa é serosa, que é hiperecóica, a hipoecóica é muscular, e vem a submucosa, e depois a outra hipoecóica é a luz e mucosa, ok? Então, eu estou medindo aqui, posso medir também assim, anterior-posterior, ou também posso medir aqui. Vejam que no longitudinal é mais difícil medir, é mais fácil no transverso para medir, ok? E além disso, vocês estão olhando uma outra coisa importante, ó, que é o aumento da ecogenicidade da gordura periapendicular, aqui, que é um detalhe importante. Então, eu vejo que se a camada submucosa está íntegra, observo se tem fluxo ao Doppler, porque há inflamação na parede, vejo se não tem apendicolito, que é aquela calcificaçãozinha, geralmente o pessoal diz que não gosta de comer uva, né, o goiaba, com aquele carocinho lá, pode realmente acabar indo lá para o apêndice, né, realmente a gente vê esses comentários aí, inclusive dos cirurgiões, mas enfim, o apendicolito é qualquer estrutura cálcica, né, dentro do apêndice, né, se fosse na veia, era flebolito, né? Bom, e olhar as mudanças perapendiculares, se tem essa infiltração da gordura periapendicular, se tem coleções. Então, vamos lá. Na apendicite não complicada, para você pensar em apendicite, você tem que trabalhar com 6 ou 7 milímetros. Nós sabemos que quanto maior, mais espesso, principalmente o 7, a gente tem uma sensibilidade maior. Observar a camada submucosa, se está intacta, e o Doppler, se tem fluxo. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui, por exemplo, eu estou vendo o colo, a gente botou um monte de setinha mostrando que o apêndice é longo desse paciente, olha, vem até aqui. Aqui você está vendo pessoas, olha aquelas pessoas, os vasos ilíacos, a veia, né? E a artéria ilíaca, e olha ele passando aqui em cima. Então, vejo que como ele tem várias posições, nem sempre eu vou pegar ele no transverso. Lembro que ele sai dali, do colo, e ele pode ter vários sentidos oblíquos, né? Então, você literalmente tem que fazer uma varredura em sentido horário e anti-horário ali, no sentido oblíquo, né? Para que você possa identificar esse apêndice nessa região. O importante é você estar na topografia certa. Ligou o Doppler, veja aqui o fluxo da artéria ilíaca, ó, aqui captado, aqui sem Doppler, aqui com Doppler, mostrando que ele ainda tem uma boa vascularização. Vejam, se vocês usarem o ponto de corte de 6 milímetros, vocês vão detectar todos os casos, tá? Mas a especificidade só é de 68%, ou seja, significa que eu vou acabar incluindo casos que não são apendicite e rotular como apendicite. Mas se eu usar 7, a sensibilidade aumenta para 90, cai um pouco para 94%, mas eu melhoro muito a especificidade. Então, 7 milímetros é um ponto de corte normalmente muito preferido pelos radiologistas, de maneira geral, até na tomografia e também por nós, ultrassonografistas, tá? Então, o que é importante? Ver essa anatomia. Observe, ele aqui, o psoas, o seu feixe vascular nervoso, que é um corte transverso, eu estou vendo a veia, a artéria, olha aqui, esse apêndice vinha, até não é muito espesso, mas ele tem um apendicolito, que é uma margem sólida e perecóica com sombra. Esse outro apêndice vem aqui, observe todo o apêndice, tem 3 apendicolitos com sombra. Aqui o corte já é longitudinal, ó. Eu estou navegando aqui, vendo que em longitudinal e vendo que o apêndice está aqui todo em cima. E às vezes eu consigo ver ele, o apêndice no longitudinal, mas com pessoas cortadas no transverso. Então,
não tem aquela regrinha que eu só vou olhar o apêndice no longitudinal se o psoas também estiver no longitudinal. Nada disso. Você tem que pensar que você está na topografia certa, que eu tenho que olhar, procurar 3 coisas: o psoas, a artéria e a veia. O apêndice pode estar ali nas proximidades, logo acima, vai depender se ele é longo ou não. Em relação ao apendicolito, pessoal, a presença do apendicolito fecha o diagnóstico de apendicite independentemente do diâmetro, mesmo que ele seja menor que 5, tá bom? Isso aqui é interessante porque vai acabar inflamando e é importante que a gente relate. Aqui vocês estão vendo um apêndice no transverso, né, o cortado no transverso, e chama atenção esse importante halo hiperecóico que vocês estão vendo. Aqui está o apêndice, aí está esse halo hiperecóico. Isso aqui, esse halo hiperecóico periapendicular, é o espessamento da gordura mesentérica, perivisceral, né, do próprio apêndice e do próprio mesoapêndice. Então, tem gordura aqui. Então, a gente já sabe que esse halo hiperecóico é espessamento dessa gordura que a gente também olha na tomografia. Então, o radiologista, quando ele vai lá dar uma tomografia, ele também vai atrás desse achado que a gente pode ver no ultrassom. Ainda dentro do quadro de apendicites não complicadas, porque não tem sinal de perfuração, esse apêndice pode sair daquela fase que eu ainda vejo aquela estratificação de camadas e entrar numa fase que a gente chama supurativa, ele começa a encher a sua luz de muitas coleções e eu vou começando a perder aquela estratificação da parede. Nesse aqui, inclusive, tinha apendicolitos. E ao Doppler colorido, ainda tinha fluxo, é uma apendicite não complicada. Já aqui, ficou difícil. Eu começo a examinar, aqui, por exemplo, eu ainda tenho uma apendicite não complicada, tá? Mas aqui do lado, vocês já percebem que existem vários pontos de solução, de continuidade na camada submucosa, ou seja, está iniciando um processo de perfuração. E nesse caso aqui, ó, quando eu vou seguindo o apêndice, eu vejo aqui a submucosa, olha aqui, serosa, muscular, submucosa, e aqui eu perdi tudo isso, ou seja, está perfurado aqui, ó, na parte de baixo do apêndice. Então, essa desorganização significa perfuração, tá? Então, eu já estou diante de uma apendicite complicada que muda a conduta, o colega já vai ter que mudar completamente a abordagem dele. O que mais eu posso identificar? A presença de fleimão. Fleimão é quando não está liquefeito, eu sei que perfurou, mas provocou aí um processo inflamatório infeccioso nas partes moles, ainda não chegou a liquefazer. Então, a presença do halo e em um determinado ponto dessa circunferência do halo, eu vejo que tem uma parte muito hipoecóica, eu sei que é um fleimão, tá? Que é realmente o abscesso em formação nas partes moles, enquanto que quando eu tenho liquefação e perda da continuidade do apêndice, eu já sei que é um abscesso.